Desligar os... Boa tarde, senhores conselheiros, senhor diretor-geral, senhores representantes da Corsã, meu abraço para o Blake, que é amigo que está aqui conosco, senhores funcionários. Damos início hoje a mais uma reunião do Conselho. Eu peço autorização do Conselho para nós mudarmos a pauta de passarmos de matérias para, em primeiro lugar, e passamos depois a apresentação de minutos. Pode ser? Tem a minha solidariedade, presidente. Muito obrigado, senhor conselheiro. Então, nós vamos fazer a análise do processo 008-849-39.00/15-8, que trata da análise de recurso da usuária Iriana de Oliveira Tavares com penalidades aplicadas pela Corsã decorrente de irregularidades do hidrômetro. Temos como conselheiro relator conselheiro Alcemir Santini, conselheiro revisor, conselheiro João. Com a palavra, o conselheiro relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiro João Nascimento, diretor, colegas, convidados. Processo 000849-39.00/15-8. Assunto: irregularidade na medição de consumo de água, análise do recurso da usuária. Item 1 do relatório. Trata-se de recurso da usuária Iriana de Oliveira Tavares contra a decisão da Corsã em processo de irregularidade na medição de consumo de água, que aplicou penalidade de multa por lacre das conexões, violado no valor de R$ 202,79, referente ao imóvel número 488141.9 em Alvorada. A usuária relata que não tem conhecimento da violação e que a mesma pode ter ocorrido antes da compra do imóvel. Refere que a família reside no local há aproximadamente 8 anos e, nesse período, não houve nenhuma ocorrência. A Corsã se manifestou através da correspondência eletrônica encaminhada à ouvidoria da agência, informando que foi constatada a ocorrência de lacres rompidos na AS 2140 HD hidrômetro número diferente emitida em 1/4/2015 e executada em 2/4/2015 com o seguinte parecer, abre aspas, leitura 1986 substituído HD lacre rompido fotografado e entregue auto de constatação, fecha aspas. Não foi cobrada a recuperação de consumo. Não foi emitido ato de constatação. Foi deixado na residência a notificação da infração. Foram juntados documentos tais como fotos, formulário de resposta à GERGS e notificação ao usuário. O serviço da ouvidoria da GERGS se manifestou através da informação número 209/2015, esclarecendo que a concessionária não apresenta o enquadramento da irregularidade no artigo da RSAE. Concessionária, na instrução do expediente, não apresenta o ato de constatação, documento imprescindível ao procedimento de cobrança, conforme dispõe o regimento em vigor. O mérito do recurso não foi apreciado, uma vez que o procedimento de cobrança encontra-se enviado em sua origem. Diante dos fatos e provas apresentadas, conclui que a cobrança de multa por lacre das conexões violado não está de acordo com o disposto no regulamento, devendo ser cancelada. A ouvidoria da GERGS, com base no artigo 263 do Regimento Interno, encaminhou o processo para apreciação do Conselho Superior. É o relatório. Obrigado, conselheiro relator. Nós temos aqui, representando a Corsã, que vai se manifestar, o senhor Carlos Augusto. Então, por favor. Obrigado, tu tens 15 minutos para te manifestar. É o tempo máximo, tá? Pode usar a tribuna, por favor.
Boa tarde, senhores conselheiros. Fazer uma saudação ao conselheiro presidente, amigo já citado, e saudando Deus, saúdo a todos os senhores. Saudação aos demais presentes. Dizer que para mim é uma honra estar aqui em nome da Corsan pela primeira vez na Jergs, uma agência que presta um serviço muito importante à nossa sociedade gaúcha. Bem, senhores conselheiros, a reclamação da usuária, no sentido de não ter sido notificada, eu trago aqui em mãos, né? Acho que a R, que quando o usuário não é encontrado, não é notificado, a gente manda para a R, que ela está registrada e alguém recebe. Então, eu tenho aqui, depois passo às mãos, que ela foi notificada, sim, por esse ato, com todos os processos legais cumpridos. Então, essa é o que eu tenho a relatar. Ela foi notificada, inclusive eu trago aqui, depois eu passo aos senhores, né, a comprovação de que ela recebeu o comunicado da irregularidade, que é o que ela contesta no processo, né. Isso é uma prática regular da empresa e a gente faz toda a notificação, sim, a todo usuário quando tem algum... Fora os outros trâmites normais, a fotografia, enfim, todos os processos para que nada fique em dúvida. É o que eu tenho a relatar, senhores. Só para... Muito obrigado. Bom, obrigado. Só para esclarecer, se me permite, os conselheiros... Me permite, conselheiro relator, conselheiro... Esses que... A Jergs trabalha em cima de documentos, então é fundamental que os documentos estejam dentro do processo. Então, só dentro do processo, se tiver o documento, é que vai saber se foi entregue ou não foi entregue. Então, todo o respeito, esse documento deveria ser entregue anteriormente dentro do processo para poder o conselheiro, o relator, o revisor saber, ao ler o processo, que está ali. Só estou fazendo uma... Porque isso está acontecendo com a Corsan, que a Corsan mudou um pouco, não sei, já tive até a oportunidade... eu peço desculpa, conselheiro, só para explicar nesse sentido, a Corsan mudou um pouquinho, não está vindo seus advogados, então acho que está dando um descompasso nesse sentido. Mas só para tentar colaborar com os conselheiros. Então, passo a palavra ao conselheiro relator para dar fundamentação. Antes de fazer a fundamentação, que vai confirmar mais ou menos e indicar o voto desse conselheiro relator, também, só para relembrar que está registrado, a concessionária, na instrução do expediente, não apresenta o ato de constatação. Quer dizer, e nós só podemos examinar mediante os documentos e provas que estão no processo. Item 2, da fundamentação. A Jergs atua na área de saneamento por previsão na Lei 10.931/97 e por delegação dos municípios mediante convênio específico firmado com a agência, como é o caso do município de Alvorada, onde se localiza o imóvel e a unidade consumidora objeto da penalidade recorrida. O regulamento do serviço de água e esgoto da Corsan, ao tratar da apuração da irregularidade, estabelece procedimentos a serem observados pela empresa em respeito ao contraditório e à ampla defesa. O mesmo regulamento estabelece de forma expressa as providências necessárias a serem adotadas pela Corsan frente à constatação de irregularidade, exigindo a emissão do ato de constatação, a saber, artigo 82, constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível, a Corsan emitirá ato de constatação em formulário próprio, contemplando, no mínimo, as seguintes informações: identificação do usuário do serviço, o código do imóvel, endereço do imóvel, categoria de uso, descrição detalhada em linguagem clara do tipo de irregularidade ou dos danos aos equipamentos e instalações. Também, identificação e assinatura do responsável pela lavratura do auto, data e hora da lavratura do auto, assinatura do usuário ou, na sua ausência, de pessoa presente no imóvel com a respectiva identificação.
possibilidade de requerimento de perícia técnica sem custo e eventual pagamento pelo usuário em caso de confirmação da irregularidade. Inciso 1º, será entregue ao usuário, no ato da sua lavratura, uma via do ato de constatação de irregularidade. Inciso 2, em caso de ausência do usuário ou recusa no recebimento ou assinatura do ato de constatação de irregularidade, o fato será certificado pelo preposto da Corsan no verso do documento, que será remetido por via postal ao usuário com um aviso de recebimento no prazo de até 10 dias. Eminente relator, só peço a Vossa Excelência ler a releitura do inciso 9. Vossa Excelência leu que é sem custo, e acho que equivocadamente. A possibilidade do requerimento, inciso 9, a possibilidade de requerimento de perícia técnica. É seu custo, é sem custo. Aqui está escrito sem seu custo, é sem custo e eventual pagamento pelo usuário em caso de confirmação de irregularidade. Eu acho que é seu custo, Excelência. É seu custo. É seu custo? Não está certo, é que tu não leu. Eu falei sem custo, né? Mas o correto é seu custo. Então vamos... Custo da perícia, né? Isto. A possibilidade de requerimento de perícia técnica, seu custo, seu custo e eventual pagamento pelo usuário em caso de confirmação da irregularidade. Obrigado. Feito isto, conforme bem analisado pela ouvidoria da Gerges, a notificação deixada na casa da recorrente apenas a notificou quanto à necessidade de acesso ao hidrômetro, informando que a usuária teria o prazo teria o prazo de 3 dias para agendar o horário de execução do serviço. Resta evidenciado que a citada notificação não substitui o ato de constatação, por não conter todos os elementos necessários à defesa do usuário. O cumprimento dos requisitos do processo administrativo é requisito essencial para legitimar qualquer aplicação de penalidade por parte da Corsan, o que ficou demonstrado que não ocorreu no presente caso, devendo ser mantido o cancelamento da cobrança de multa. Sendo assim, voto por 1. Conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela usuária Iriana de Oliveira Tavares, determinando o cancelamento de cobrança aplicada pela Corsan de multa por lacre das conexões violado, por não ter sido observado os procedimentos previstos no regulamento de serviço de água e esgoto. E 2, é uma recomendação recorrente, é recomendar à concessionária que instrua os processos de forma correta e completa para evitar custo aos demais usuários. É como voto, senhor presidente e senhor conselheiro. Obrigado, conselheiro relator. Passo ao conselheiro revisor, conselheiro João Nascimento da Silva. Eminente presidente, eminente colega Santini, ilustre diretor-geral, ilustres colegas servidores, ilustres representantes da Corsan. Na condição de revisor do presente processo, por força do artigo 118, parágrafo único do regimento interno da Gerges, afirmo que revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos e à fundamentação das partes. Quanto à matéria em análise, acompanho integralmente o voto do relator. Sobremodo, a observação feita na segunda parte do voto de recomendação à concessionária para que instrua os processos de forma correta e completa para evitar custos aos demais usuários. Então, senhor presidente, este é o trabalho elaborado pela revisão. Obrigado, conselheiro. Passamos, então, se há motivo para a discussão do processo. Não sei se o conselheiro Santini
Conselheiro revisor também, né? Então, podemos passar ao voto. Eu só queria, senhor presidente, antes disso, deixar bem claro, em homenagem ao colega da Corsã, que esteve na tribuna, que, de maneira simples, deu seu recado, disse a que veio. Lamentavelmente, a despeito da vontade que teria de negar provimento ao recurso, tal não é possível, porque, infelizmente, esse auto de constatação é documento indispensável. E mesmo tendo sido trazido hoje, nós não teríamos condições de recebê-lo, porque o processo já está pronto, com voto elaborado, ele tinha que ter sido juntado anteriormente. Então, a sugestão é para que situações assemelhadas, documentos assim, sejam juntados antes da pauta de decisão para que possam ser levados em consideração. Era isso, senhor presidente. Obrigado, colega. Então, o conselheiro relator mantém voto. Mantém. O conselheiro revisor mantém voto. Então, está aprovado o voto do conselheiro relator e do conselho revisor. Se esses novos amigos da Corsã querem continuar, se não estão dispensados, mas se quiserem continuar, é um prazer para nós ter a presença de vocês. Vamos passar, então... Tchau. Um abraço. Vamos passar para o item 1, a precisação das minutas, a minuta da ata número 666. Senhor conselheiro João. Sem problema, senhor presidente. Aprovo. Então, está aprovado a ata. Uma observação, conselheiro, o diretor-geral. Passamos, então, para comunicações. 2.1. Recebimento de ofício da Prefeitura de Esteio com o assunto denúncia do convênio para a delegação da regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário. 2.2. Senhor presidente, dá para ler esse ofício? Sim. Pedir a leitura do ofício. Eu vou falar sobre isso depois. O primeiro é que nós temos, como foi aprovado aqui no reunião do Conselho há 3 anos atrás, uma proposição do conselheiro Vicente, que primeiro a gente lesse todo e depois deixamos o tempo para... Senão a gente ficava só no item e se perdia. Então, esse ficou como hábito da casa. 2.2. Foram distribuídos ao Conselho Superior para análise e deliberação os seguintes processos. Processo 002118-39.00/14-9, que trata da revisão ordinária do serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário de Uruguaiana, sendo relator e revisor, respectivamente, os conselheiros João do Nascimento da Silva e o conselheiro Alcebiades Santini. Processo 00-2016-39.00/15-3, que trata da revisão de decisão do Conselho Superior referente ao processo tarifário da AUSU, relacionado ao SEI 00093-22.64/15-8, conselheiro relator Alcebiades Santini, sem revisor, artigo 174. Processo 001430-39.00/15-6, que trata da fiscalização da empresa Bento Gonçalves de Transporte Limitado quanto à concessão de gratuidade no transporte de passageiros maiores de 65 anos, isenção de idoso, AUNE, relacionados ao 6000999-39.00/15-5, sendo relator e revisor, respectivamente, os conselheiros João Nascimento da Silva e o conselheiro Alcebiades Santini. 2.3. Recebimento de convite à Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos para a abertura do simpósio comemorativo aos 15 anos do Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência de Testemunhas Ameaçadas, Protege, a realizar-se no dia 12 de novembro, quinta-feira, às 19 horas, ao auditório Mondercil Paulo de Moraes, do Ministério Público do Estado. Esses eram os assuntos de comunicação. Sobre
Antes de começarmos no 2.2, eu pergunto se no 2.3 algum conselheiro gostaria de ir esse convite da abertura do simpósio. Conselheiro Santini, interesse? Mais próximo. Isso é no dia 12. Então, tá. Conselheiros, 2.1. Nós recebemos, na terça-feira à tarde, um ofício da Prefeitura Municipal de Esteio. Eu vou ler o ofício. Assunto: denúncia a convênio. Senhor Conselheiro Presidente, considerando o disposto no convênio formalizado entre o município de Esteio e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos delegados do Rio Grande do Sul, para a delegação da regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, no qual se prevê a possibilidade de denúncia do convênio a qualquer tempo, por qualquer das partes, com aviso prévio de 180 dias. Considerando que a regra é a possibilidade de cada pactuante denunciar livremente o convênio, retirando-se do pacto, nos termos de decisão proferida no recurso ordinário em mandato de segurança RMS 30.634, SP, e aí fala o processo, de lavra do Superior Tribunal de Justiça. Fica denunciado pelo município de Esteio o convênio formalizado por este com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos delegados do Rio Grande do Sul para a delegação da regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário. Atenciosas saudações, Gilmar Antônio Rinaldi, prefeito municipal. Nós, quando recebemos isso aqui, no mesmo dia, pedimos para o secretário ligar para a cidade de Esteio para se marcar uma audiência com o prefeito municipal, tendo em vista que não se sabe qual é os motivos porque dessa denúncia do convênio. É um direito que lhe cabe, mas pelo menos para a gente tentar conversar. Ontem nós pedimos para o chefe de gabinete, ligou novamente para o gabinete do prefeito, e ele disse que essa semana estava muito cheio o horário dele, que talvez entrasse semana que vem em contato conosco. Mas eu, não satisfeito com isso, eu liguei para a Corsã, pelo menos saber se a Corsã sabia o porquê da renúncia. E na quarta-feira, tardia, eu recebi aqui a visita também do procurador da Corsã, e também falei esse fato para ele, né, que ele disse que não sabia. Eu também, então, falei ontem, estou meio perdido ontem, né, hoje é quinta, quarta-feira, com o André, que é o diretor da Corsã, para ver se o André pudesse me dizer alguma coisa nesse sentido. O que o André me disse, que eu tenho duas informações, uma me dada pelo Dr. Ciro, que é o advogado, que mandou e-mail, e outra depois por telefone pelo André. Mas o que o Dr. Ciro me mandou foi isso, eu vou ler aqui para ficar... Prezado presidente Aires, as informações que obtive é que o movimento não se relaciona especificamente aos problemas da concessão, mas em uma tomada de decisão dos municípios da Grampal, que é da região metropolitana, né, em ter uma regulação regionalizada a cargo do Comitê Pró-Sinos. Parece que Canoas capitaneia o tema com aportes de recursos necessários para a efetivação desse tema. Ocorre que, salvo o melhor juízo, me parece que o comitê não possui ainda capacidade regulatória, conforme se extrai, exceto de sua missão. Isso foi mandado pelo doutor Ciro, procurador da Corsã. O doutor André, perguntei para ele, e ele me disse que, a princípio, não sabia o porquê, mas que poderia imaginar que está esse movimento dos municípios da região metropolitana na formação dessa agência de regulação para regular, mas que isso também não era muito fácil de fazer, que a gente sabe disso, né? Mas que a própria Corsã, e até hoje eu quero falar com o presidente da Corsã para ter a situação, mas se ligou hoje da manhã, ele não estava.
quero ver se depois eu ligo para ele, deixei o recado, mas não recebeu, para saber se sabe mais alguma coisa, onde souber estaria informando os senhores conselheiros. Mas me parece que ele disse, olha, ao princípio é isso, porque em termos de obra nós temos problemas em Esteio, porque as obras do PAC não foram terminadas, a empreiteira que estava fazendo foi embora e deixou por fazer, então o prefeito também está descontente com a Corsã nesse sentido. Mas, pelo menos oficialmente, nós não sabemos nada, pode ser que o prefeito esteja iniciando um processo, tudo no acho, né? De sair da regulação para logo após romper com a Corsã, talvez eu ali fazer uma licitação, mas eu não acho. Então a situação é essa, na realidade, existe um movimento muito forte nesse sentido. Eu já sabia desse movimento, através de uma pessoa, amiga minha aqui do DEMAI, de Porto Alegre. Nós estamos trabalhando para ver se o DEMAI pudesse vir para Jerques, mas há esse movimento, parece que a preferência é nesse sentido. Então, eu estou esperando, eu gostaria de trazer isso, mas para não ter problemas, e como demorou, eu estou esperando a autorização, pelo menos, do convite do prefeito de Esteio para ir lá e saber os motivos, porque se saber os motivos, o que a gente vai dizer? Não? Isso é que a Corsã, como técnico da Corsã, acha. Agora, também não tenho certeza disso. Então, estamos no aguardo, vamos ver se pode ser que... Ele disse que a semana era impossível, né, Jorge? Ele falou, estou esperando, também não quero estar... Segunda-feira eu vou estar ligando para lá de novo, né, e vamos ver o que acontece realmente nisso aí. Hoje já fomos informados, aí acho que está... E isso eu vou ler aqui, o que é o consórcio Procinos. Ok? É uma associação pública de natureza autárquica, integrante da administração indireta, que obedece aos seus princípios da administração pública dispostos no artigo 37 da Constituição Federal do Brasil. Seu quadro funcional é composto por servidores do quadro de carreira dos entes consorciados e por pessoa contratada. Entre suas finalidades estão defender, ampliar e promover a interação, fortalecer e desenvolver a capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços públicos de saneamento básico nos municípios que integram o consórcio. O Procinos, desde sua criação, também realiza estudos de natureza técnica e social acerca das áreas de meio ambiente e saneamento, desenvolvendo um programa permanente de educação ambiental. Mas isso é um assunto que já faz 10, 15 anos, isso aí trata, esfria, esquenta, esfria. Então, eu acho que temos que esperar. Não sei se é uma pergunta aí dos conselheiros, sugestões. O diretor-geral também quiser se manifestar. Conselheiro, só destacaria duas colocações pela informação parcial que a gente recebeu. Primeiro, acho que a reação proativa e de buscar informações complementares do presidente é importante. Então, esse é o papel do gestor, né, principal da instituição. E nos subsidiar no sentido de mais informações para poder ter alguma posição mais efetiva. A segunda, se existe um movimento nesse sentido, isso pode ser uma ameaça ou uma oportunidade, né, em relação à nossa missão e nossas atividades. Eu recomendaria, em momento oportuno, que a gente fique atento, né, e até ir ao encontro desses atores que estão querendo criar esse consórcio para identificar melhor, porque provavelmente tem 2 ou 3 alternativas quando a gente cria um ente jurídico aí. Ou a gente está infeliz, né, com a relação do ente que existe, ou a gente está criando outro ente jurídico para complementar ou para concorrer dentro de uma instituição que já faz isso, mas talvez esse fazer pode ser incompleto. Então, eu acho que a postura desta casa é não acomodar-se, ficar atento e, se possível,
incorporar mais informações, principalmente em função desse movimento que está surgindo. Nada que isto impede de que aconteça. São livres, mas, de qualquer forma, temos que ver se isso é bom ou é ruim para a agência como um todo. Conselheiro João. Rapidamente, senhor presidente, eu não gosto de falar em assunto que eu não esteja bem apropriado. Assim me parece um exame, como diriam os gaúchos da fronteira, em cima da perna, não é que é um direito assentado na denúncia vazia, né? É o primeiro sentimento que me brotou ao ouvido pela sua leitura do ofício. Com relação a esse movimento, eu acho que Vossa Excelência está agindo com cautela e apropriadamente, no sentido de identificar as efetivas razões que possam levar a essa perspectiva e a gente ficar cauteloso, não é? E, de certa forma, procurar um contato com o próprio município. E até, por que não, com os outros que possivelmente venham a integrar esse sedizente consórcio. É o que eu tenho para dizer. Doutor Geral, quer se manifestar alguma coisa? Não, realmente, porque eu estranhei, porque, pelo menos quando você faz uma denúncia, um contrato, você diz o porquê, não é? Não tem... Nos pegou de surpresa, todos nós e tal. Mas vamos ver, aguardar aí, vamos ver se eu até já tinha me colocado à disposição, no momento que se ligou, se fosse sexta-feira, eu estaria à disposição todo dia para o horário que ele quisesse ir lá e tal. Mas, infelizmente, a informação que temos, que a secretária deu, que depois, na segunda, telefonemos, que a semana ele estava muito ocupado, não podia atender a Gélis. Então, vamos aguardar, ver se sensibilidade, ou se não for caso, ter algum intermediário, porque essas coisas estão acontecendo, assim, meio gozado, né? A gente às vezes não entende as coisas, por quê, mas aí é difícil realmente fazer uma análise sem saber o porquê. Então, acho que estou trazendo para conhecimento do Conselho, né? Nós estamos atentos, prova disso que nós procuramos aí a Corsã, que eu achei que a Corsã poderia ter um motivo, poderia saber pelo menos o que era, também não sabe, porque está tendo muitos problemas, exemplo, em relação à Corsã, nós, extraoficialmente, sabe que tem um movimento de cidades de médio porte, grande porte, que estão querendo denunciar os contratos com a Corsã, e aí está se vendo isso oficialmente, não. Só que nós tivemos conhecimento oficialmente, foi de Gravataí, mas o resto se vê pelos jornais e tal. Então, está um movimento aí a vir pela frente de uma reestruturação no aspecto de saneamento no Estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma visão que eu tenho. Realmente, a situação hoje, com o Tribunal de Contas, Ministério Público, cobrando dos prefeitos com contratos assinados com a Corsã, querem que as obras sejam realizadas. Nem sempre a Corsã tem a capacidade financeira para fazer, né? Tem que fazer licitações que são demoradas. Então, são vários problemas aí existentes. Então, ano eleitoral, ano que vem, então, esse tipo de descontentamento dos prefeitos, que é legítima, né? Sempre há esses rumores. Mas, na realidade, eu vou fazer uma agência metropolitana, isso leva algum tempo, não é de uma hora para outra, né? Então, mas já agora, fazer uma denúncia de um contrato sem, pelo menos, ter nada na rua, deve ter outra coisa aí por trás. Os assuntos gerais, eu queria te comunicar, não digo aos conselheiros que sabem, mas pelo menos para casa, que hoje pela manhã fomos comunicados pelo, talvez, o futuro conselheiro, que foi indicado pelo governo para a vaga do Vicente, o professor Isidoro Zorzi, ex-reitor da Universidade de Caxias do Sul, e ele nos ligou dizendo que estaria sendo sabatinado hoje, na quinta-feira. Eu fiz o convite aos conselheiros para me acompanharem hoje,
conselheiro Santini e o conselheiro João lá estiveram na Assembleia, mas, infelizmente, não teve quórum. Só de 7 foram 4 deputados. Estava chovendo muito, às 9h30, 10 horas, o trânsito, um horror. Então, ficou para quinta-feira que vem, pelas 9h30 da manhã ou 10 horas da manhã, a sabatina do professor Isidoro. Eu já conheci o professor Isidoro, uma oportunidade que nos encontramos, e sei pouca coisa dele, mas uma pessoa, o currículo dele, entrei na página para a gente ter curiosidade para saber, né? É uma pessoa que tem um bom currículo, pessoa que já foi reitor de uma universidade de Caxias do Sul, porque tem um bom currículo, conhecimento, né? Então, vamos aguardar. Me parece que... Parece não, é um bom nome, eu acho que vai nos honrar muito a presença do professor Isidoro Zorzi. Esse era em assuntos gerais, vou comunicar aos senhores da casa. Eu ponho a palavra à disposição, conselheira, novamente, segunda vez conselheiro. Quem sabe? Pode tentar pela quarta vez, quem sabe. Eu não sei se o senhor quer relatar a reunião que houve pela manhã com o pessoal não, hoje não, eu havia me esquecido. Eu vou deixar para o... Hoje de manhã eu ouvi semana passada, a Secretaria de Planejamento entrou em contato com o diretor-geral, é isso, né? Que tanta gente que fala, solicitando uma reunião aqui hoje dos técnicos que estão planejando as PPPs, aspectos de concessão rodoviárias. Gostaria de ter uma reunião com os nossos técnicos. Eu prontamente pedi para o diretor-geral coordenar esta reunião. Então, essa reunião era hoje às 10 horas, eu até gostaria, mas por curiosidade, de ter assistido desde o início, mas cheguei depois de assistir um pouco. Foi coordenada pelo diretor-geral, esteve lá o doutor Ricardo, e o doutor Vinícius e o doutor Odair, os 4 técnicos da casa, mais os outros 4 ou 5 técnicos da Secretaria de Planejamento. Então, tinha um procurador-geral, tinha da Fazenda, né, tinha do Badesul, representante, e tinha um do Planejamento. Então, vou deixar para o diretor-geral que explique aos senhores conselheiros aí, desde o início da reunião, e o porquê da reunião, mais em detalhes. Boa tarde, conselheiros. Esse pessoal que veio nos visitar, eles são da unidade de concessões e PPP da CEPLAG. É uma unidade que foi recriada, né, que foi recriada agora, e, pelo que nos foi informado, o governo tem interesse em fazer a utilização desses instrumentos ao longo do restante do governo. Eles informaram que já tem 2 PMIs encaminhadas, uma proposta de manifestação de interesse, uma referente à rodovia da Morte, lá, que é a 324, que é de Passo Fundo até Nova Prata, vai até Nova Prata, e a outra é do Jardim Zoológico. Então, eles vieram aqui, disseram que nós estamos muito prestigiados junto ao governo do Estado e junto ao secretário de Planejamento, né? Eles acham muito importante a participação da AGERGS nesse procedimento, né? Nós vamos receber um convite formal do secretário para que nós viemos a integrar o grupo que vai fazer a análise da PMI, da rodovia, né? E essa é a primeira, né? Eles têm outras 4 rodovias também que eles estão preparando esse estudo, né? Em princípio, na modalidade de concessão. Então, eu gostei muito, a reunião foi muito proveitosa, eu achei, pelo menos, a autoestima da AGERGS, através do que os participantes lá da CEPLAG, da CAGE e da PGE, que são os membros da comissão, né, e mais um professor da PUC, que é o coordenador,
Eles elogiaram muito a AGERGS, a capacidade da AGERG, a nossa experiência, né, no processo da PPP da RS10 e também dos contratos de concessões rodoviárias. Muito bem. Alguma pergunta, conselheiro João? Não, Excelência. Eu só que tinha um questionamento. Está sendo já elaborada a nossa proposta orçamentária para o próximo exercício? Já foi aprovada, né? Já foi aprovada. Já foi? Por nós, já passou por nós. Já? Acho que foi em agosto, se não me falha a memória. Já foi encaminhado. Já foi encaminhado, porque tinha a Assembleia, todas as propostas orçamentárias do Estado era até dia 31 de agosto, tinha que estar apresentada na Assembleia. E nós fizemos isso antes de agosto. No mês de agosto, não me falha a memória. Não ficou fixado na minha memória, presidente. Eu até achei que a reunião da manhã fosse para tratar disso. Já foi. Então, agradeço a presença dos senhores conselheiros, diretor-geral. Muito obrigado a todos pela presença. Até a terça-feira que vem.